Neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês os 5 pilares fundamentais que eu considero que todos nós devemos dominar para a criação de agentes de inteligência artificial. Estes 5 pilares eu extraí da minha experiência dos desafios que eu tenho enfrentado e tentado superar no processo de criação dos agentes. Eu considero esses 5 elementos como pilares porque todos eles, de alguma forma, estão presentes em quase todos os agentes de inteligência artificial. Por isso que são pilares, eles são necessários. E eu considero também eles fundamentais porque eles são aspectos que não vão mudar no tempo. Eles provavelmente serão necessários daqui 3, 5, até 10 anos. Eles não vão evoluir com a tecnologia, eles continuarão sendo necessários daqui 5 ou 10 anos. Eles poderão mudar o modus operandi de como a gente trabalha esses aspectos, mas eles serão necessários ao longo do tempo. Eles não são efêmeros e não serão alterados de forma significativa pelo avanço da inteligência artificial. Eu não considerei aqui aquilo que não é a essência do agente. Por exemplo, integração com canais, integração com WhatsApp, integração com e-mail. Esses tipos de integração com os canais, eles são aspectos muito tecnológicos que com o tempo mudarão, né? Poderão mudar os canais e as integrações tenderão a ficar cada vez mais fáceis. Portanto, não é uma habilidade essencial que você tem que dominar para a criação de agente no tempo. Você precisa aprender para colocar um agente no ar? Provavelmente, mas não é uma habilidade essencial. Também não considerei aspectos, por exemplo, de aprendizado de plataforma. N8N, aprendeu o Make ou qualquer outra plataforma. Isso também vai mudar no tempo. E cada vez mais estes aspectos que as plataformas oferecem deixarão mais fácil o processo de criação do agente. Então, a mecânica de construção do agente, ela tenderá a ficar mais fácil no tempo. O que vai sobrar, a essência, o core, é isso que a gente vai focar nesse vídeo. Eu vou começar pelos aspectos, pelos elementos que são mais óbvios, até os menos óbvios, mas não menos importantes. Eles são pilares. Como pilares, eles terão que estar presentes nos seus agentes e você vai ter que dominá-los em alguma medida para construir os seus agentes de inteligência artificial. E são aspectos relevantes que eu tenho enfrentado no dia a dia na construção de agentes. Então vamos para o primeiro aspecto, que é o mais óbvio de todos, que você tem que dominar, que é construção de prompts. Então, a construção de prompts é o core do agente. Se você quiser ser construtor de agentes, você vai ter que aprender a construir prompts. Isso é óbvio, né? Todo mundo fala que tem a profissão do engenheiro de prompt, aquelas pessoas que são especialistas na construção de prompts. Eu não acredito que existirá um especialista em prompt, mas existirão especialistas na construção de agentes e o prompt é um pilar essencial. Um dos aspectos que eu aprendi na construção dos prompts é que você pode utilizar a IA para construir o prompt. Nunca escreva o prompt diretamente você mesmo. Isso é importante, porque a gente acha que a gente vai escrever o prompt. Não, é a IA que vai escrever o prompt. Você vai escrever o meta-prompt. É o prompt que instrui a IA a escrever o prompt. Eu acredito que no futuro, qualquer documento e texto técnico, não estou falando de post na rede social, não estou falando de livros, não estou falando, por exemplo, de roteiro de filme e de livro. Tirando estes tipos de conteúdo, conteúdos técnicos, textos técnicos serão construídos por inteligência artificial. Então, documentação para escrever software, documentação técnica dentro de uma empresa e prompts, inclusive, que é uma documentação técnica, acredito que serão escritos 100% por IA. Só que a IA não vai escrever sozinha, ela vai escrever a partir das suas instruções. Então, o primeiro aspecto é, utilize a IA para escrever prompts. Hoje a minha regra que eu sigo é, não escrevo prompts diretamente. Eu simplesmente comando a IA para ela escrever o prompt, comando a IA para alterar o prompt. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu aprendi ao estudar, aprendendo a programar com IA, né, o que hoje é chamado de vibe coding, é que escrever o código é fácil, escrever o primeiro prompt é fácil. O difícil é ficar alterando o prompt. É difícil alterar o código. É o mesmo conceito. Então, para você ficar alterando o prompt, você vai instruir a IA e ela vai modificar o prompt. Você precisa ver o que entrou e o que saiu do prompt.
Esse controle demanda uma ferramenta específica, e a melhor ferramenta que tem para isso são as ideias de desenvolvimento. Eu uso hoje o Cursor, que eu considero a melhor plataforma, mas tem outras, como o Windsurf, você tem o GitHub Copilot, que funciona no VS Code, enfim, você tem plataformas que dá para usar IA de forma integrada, e você consegue alterar o documento. Então, prompt é um documento, é um texto, que eu escrevo esse prompt em Markdown, no formato, um arquivo Markdown, e peço para a IA ficar modificando o prompt em ideias de desenvolvimento. Eu tenho vídeos mostrando esse processo e vários vídeos aqui que eu vou produzir no futuro também. Eu vou mostrar dentro do cursor, eu construindo ou alterando um prompt e a IA fazendo isso para mim. Eu acho que é a melhor ferramenta que tem é usar a IA para construir um documento Markdown dentro de uma ideia de desenvolvimento, tipo cursor, para construir o seu prompt. Outra coisa que eu aprendi no tempo é, você precisa, quando você constrói um prompt, você está construindo um monte de instruções cheio de condições, um fluxograma. E como o prompt é escrito em texto, é muito difícil você saber se o seu texto está claro, se as condições estão claras. E aí você precisa ter algo que não é exatamente um código, mas também não é só um texto, mas que dê uma estrutura lógica do fluxo de como as instruções. Ó, tem que fazer A primeiro, para depois fazer B, para depois fazer C. A depender do resultado do C, você faz D ou faz E, quer dizer, esse fluxograma. E a melhor forma de fazer é usando a técnica Mermaid, que também tenho vídeos mostrando essa técnica. Se você fizer o prompt usando o Mermaid, no Markdown, você consegue visualizar o fluxograma. Tá? A gente depois vai voltar nesse ponto em outros vídeos, mas, em resumo, prompt 3 aspectos fundamentais. Escreva com IA, coloque isso em documento Markdown, numa ideia de desenvolvimento, tipo cursor. E o terceiro, utilize o Mermaid para ver o seu prompt em fluxograma, para ver um fluxograma. Acho que essas 3 técnicas são fundamentais na construção de prompts profissionais para agentes de inteligência artificial. Tá? Estou falando para este aspecto específico. Então, esse é o primeiro pilar. O próximo pilar é o pilar das ferramentas para os agentes de inteligência artificial. Agentes de inteligência artificial sem ferramentas são agentes sem superpoderes. Então, você quer dar uma ferramenta para o agente de inteligência artificial atuar no mundo. Você vai dar a ferramenta do Google Calendar para ele alterar o calendário, criar um evento no calendário, cancelar um evento no calendário. Você precisa criar essa ferramenta. Você quer dar uma ferramenta para ele atuar no banco de dados, buscar registros nos bancos de dados ou colocar informações no banco de dados, integrar com sistemas CRM, com sistemas RP, com quaisquer outras APIs pelo mundo. O agente ele precisa ter essas ferramentas para ele ter capacidade de atuar de forma autônoma. E saber construir estas ferramentas, não só construir e integrá-las, utilizá-las, é fundamental. Porque você precisa que essas ferramentas sejam bem desenhadas, bem especializadas e bem amarradas no prompt. Por quê? Lá, quando você está construindo o prompt, você precisa dizer, olha, nessa circunstância, utilize a ferramenta A. Nessa outra circunstância, utilize a ferramenta B. Você tem que saber muito bem como essas ferramentas funcionam. Elas têm que estar bem especificadas para o agente. Elas têm que ser, quanto mais fáceis e claras estão para o agente, e também em quais condições o agente deve utilizar. Então, você tem que dominar essas ferramentas para poder especificá-las bem e também integrar as instruções do prompt sobre as ferramentas. Então, isso é muito crítico. É uma área que vai ter muita inovação. A maior inovação que a gente teve nisso recentemente, pela Anthropic, é o protocolo novo, que é o MCP, que coloca as ferramentas em outro patamar, permite aos agentes de inteligência artificial utilizar mais ferramentas que antes, uma quantidade maior de ferramentas, de forma mais dinâmica, etc. A gente vai falar isso em próximos vídeos, mas a gente vai ter ainda muita evolução na tecnologia de como integra ferramentas com os agentes. Então, é algo que você tem que dominar muito bem. E o que interessa é a essência. Mesmo quando você muda para uma tecnologia nova, a gente está em processo de mudar o processo de chamada da função que foi criado pelo OpenAI para um processo de MCP que foi criado pela Anthropic, que provavelmente o MCP deve virar o padrão, pelo menos eu acredito, muita gente acredita também, mas a essência não mudou. Então você tem que dominar a essência de como as ferramentas funcionam. Mesmo quando muda o protocolo ou muda a tecnologia, a essência de como os agentes vão utilizar as ferramentas não vai mudar.
E é importante que você domine isso, de tal forma que quando chega uma ferramenta nova, você sabe exatamente o que ela melhora ou não a sua vida, e você aprende e incorpora aquilo rapidamente. Então, este é o segundo pilar, super importante, essencial, que é dominar as ferramentas que podem ou que devem ser utilizados pelos agentes de inteligência artificial. O terceiro pilar é a interação com o humano. É quase impossível você construir um agente que não precise de um humano na retaguarda. Por que eu falo isso? Porque se você quiser construir um agente que seja 100% autônomo, não 99%, 100% autônomo, sem nunca ter um humano na retaguarda, ele já vai ter que nascer pronto, perfeito, impecável. Isso é quase impossível. O mais realista é você constrói um agente que é capaz de realizar algumas tarefas parcialmente ou alguns processos parcialmente e que ele delegue para um humano na retaguarda aquilo que ele não consegue realizar. Isso é muito mais realista para começar. Por quê? Porque a tecnologia está evoluindo, o seu agente já não vai começar sendo um super agente. Mas você já pode construir um agente que vai para o ar, que seja útil e que execute somente um pedaço da tarefa, um pedaço do processo e passe para o humano que está na retaguarda. Esse processo é muito mais factível, mais realista no processo de criação dos agentes. Tá? E para você criar um processo de delegação para os agentes, a ferramenta de delegação para o humano é muito crítica. Então, você tem que instruir o agente muito bem quando ele não deve atuar e quando ele delega para o humano, ou quando ele escala para o humano. Então, as instruções do prompt mais a ferramenta em que ele escala para o humano são fundamentais, e você quer que ele seja obediente. Então, por exemplo, se o cliente perguntou sobre medicamentos controlados e você não quer que o agente responda sobre isso, você quer que nessa circunstância ele seja 100% das vezes, ele escale para o humano e ele não atue. Ele simplesmente delega para o humano, avisa para o usuário que foi delegado para o humano. E você, aqui é muito crítico que você combine instruções muito claras e ferramentas de delegação muito boas. E quando é delegado para o humano, um agente que ajuda o humano a responder, que é o Copilot, que é o famoso modelo Copilot, o agente Copilot, ele não atende o usuário final, mas atende o atendente. Ele atende a pessoa de suporte, que é o Copilot. Isso é um plus. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o Copilot ele tem muito menos risco, né? Porque o humano atendente ele utiliza a sugestão do Copilot, mas é ele que está com a mão no volante. E é uma forma de você aprender, tá certo? O prompt para testar primeiro no modelo Copilot para evoluir para o modelo Pilot. Então, isso é algo que eu aprendi também no processo de criação dos agentes. O outro item, que tem vídeo específico sobre isso, é a metodologia Kanban. Tem muitas situações que você quer que o agente não delegue para o humano, mas que ele interaja com uma jornada que vai além da jornada do agente. Tem um exemplo específico que tem um vídeo, que é o Kanban, por exemplo, para uma pizzaria. Então, por exemplo, se o agente atende o usuário da pizzaria e faz o pedido, depois que o pedido é feito, você tem todo um processo. Então, o pizzaiolo vai ter que começar a pedir a pizza, vai terminar a pizza, o operador de entrega vai preparar a pizza, vai mandar para o motoboy que vai entregar. E você quer que o agente participe dessa jornada do cliente mesmo depois que ele efetuou o pedido. E você precisa ter mecanismos de sinalizar. O agente fez o pedido, você precisa sinalizar o pizzaiolo para começar a produção. Uma vez que ele termina, ele é humano, não tem nada a ver com a IA. Você quer que ele sinalize o operador de entrega. O operador de entrega, quando coloca o motoboy, passa a pizza para o motoboy fazer a entrega, você quer que o cliente seja avisado que o motoboy saiu para entregar, o tempo de entrega e o nome do motoboy. Então você quer que esse processo, o agente participe desse processo, ele precisa ter avisos, ele precisa avisar os humanos, né, que vão atuar em etapas subsequentes, e precisa ser avisado do processo. Então, se você quer que o agente diga automaticamente para o cliente que o motoboy saiu para entrega e o tempo de entrega é 12 minutos, você precisa que o agente seja notificado. E Kanban é um mecanismo muito bom, tá? Então, a gente vai falar muito de Kanban nesse canal. Eu acho que não interessa a plataforma que você está usando. Implementar o conceito de Kanban vai permitir o seu agente interagir com o humano. Se o agente não souber interagir com o humano, seja notificando humanos, recebendo notificações, quando eu falo humanos, são humanos que atendem ao processo, não o humano usuário final. Se você não tiver isso no seu agente, ele vai ficar muito pobre e não vai ter toda a experiência possível para o seu usuário final. Kanban, então, é uma metodologia essencial
que eu estou usando cada vez mais e quase todo agente, para ficar top de linha, pode utilizar o Kanban para melhorar a experiência. Então, esse foi o terceiro pilar. O quarto pilar é o pilar do follow-up. Nós temos vídeos específicos sobre follow-up, sugiro você dar uma olhada, vou colocar outros vídeos no futuro para todos os casos de uso. Por quê? Porque assim, todo agente precisa do mecanismo de follow-up e é algo difícil para fazer para um agente. Por quê? Porque os agentes eles funcionam no mecanismo de pergunta e resposta. Eles só atuam quando acionados. Então, por exemplo, se um cliente está conversando com a gente no WhatsApp e o cliente para de conversar, o agente também vai parar. Ele não vai ser proativo para pensar, olha, o cliente parou com a conversa aqui, 10 minutos depois ele vai decidir retomar a conversa. Não. Você precisa criar um mecanismo artificial, né, que cutuque o agente para que ele comece a atuar e retoma a conversa. Ou seja, você vai ter que mandar uma mensagem, uma notificação para o agente e falar, olha, retoma a conversa aqui porque a conversa está parada. Se você quiser fazer uma confirmação de uma consulta um dia antes da consulta para uma clínica médica, você também vai ter que criar um mecanismo para cutucar o agente. Então, assim, e mecanismo de follow-up não é algo nativo do agente. Você vai ter que criar uma metodologia, um framework para isso acontecer, junto com mecanismos de automação. Em follow-up, eu vejo que existem 3 situações que follow-up são necessários. E aí eu compartilho a experiência que eu tenho tido até agora com vocês. Primeiro, geralmente a gente tem necessidade de fazer um follow-up antes de um evento. Então, por exemplo, você vai ter um evento, imagina que você está fazendo um evento para um grande evento, e você quer a confirmação do cliente, ou você tem uma consulta, ou uma reunião, e você quer que o agente confirme com o usuário final. Ele precisa ser triggerizado, por exemplo, 24 horas antes do evento, 2 dias antes do evento, você precisa então gatilhar uma mensagem para o agente e falar assim, ó, faça follow-up. Então assim, antes de eventos, você quer geralmente 1, 2, 3 follow-ups. Você pode fazer um follow-up no dia 3 dias antes do evento, 2 dias antes do evento, 1 dia antes do evento. Não somente para confirmar o evento, pode ser uma jornada. E você então cria esses mecanismos, esses gatilhos, que eu chamo de follow-up, antes do evento. Então esse é um grupo de follow-up importante. O outro grupo de follow-up são os follow-ups por inatividade. Quando o usuário final para no meio do processo. Por exemplo, você tem uma jornada de onboarding, você tem uma jornada de marcar uma consulta, você tem uma jornada de compra e o usuário desaparece do chat. E você quer retomar, fazer um follow-up. Então você precisa criar mecanismos, depois que a conversa fica inativa, para que o agente faça 1, 2, 3, 4 follow-ups, enfim, a regra que for, e eventualmente encerre a conversa. Então, criar mecanismos de follow-up por inatividade é um baita desafio. E é um pilar, porque quase toda a gente vai precisar de algum mecanismo de follow-up, ou de evento, ou como desse daqui que eu estou falando de inatividade. E por fim, você tem follow-ups de relacionamento, que é aquele que você vai fazer um ping, né, para o usuário depois de um certo tempo. Por exemplo, uma clínica dentária vai querer, por exemplo, de 6 meses, 8 meses, 10 meses, seja qual for a regra, fazer um ping com o cliente da clínica dentária para marcar uma revisão. Então, fala assim, olha, você precisa fazer uma revisão, uma revisão dentária, quer dizer, se está tudo bem. E as pessoas demoram muito para fazer. Se depender delas, elas vão esquecer de marcar, voltar e fazer uma revisão com o dentista. Mas, se você tiver um agente que 6 meses depois da consulta, vai lá e lembra o cliente a marcar uma revisão, provavelmente você vai ter muito sucesso, vai ter mais gente na sua clínica e vai ser um benefício para o seu cliente que vai sempre fazer a revisão dos dentes. Mas isso eu posso dizer, por exemplo, para uma concessionária para marcar a revisão do veículo. Quer dizer, tem N necessidades em que você tem que fazer alguns checkpoints de relacionamento com o seu cliente, que gera valor para ele e que é bom para o negócio também. Então, esses 3, né? Então, follow-up é follow-up antes do evento, follow-up por inatividade e follow-up de relacionamento. Essas 3 situações. E, por fim, uma coisa que eu aprendi no follow-up é que você não quer follow-ups genéricos, que vale para aquele em toda circunstância daquele agente. Às vezes o follow-up você quer que seja válido somente para algumas circunstâncias, e aí você amarra com Kanban. Então, por exemplo, você quer que o agente faça um follow-up quando o pedido ainda não foi feito, quando a conversa ainda está em andamento, mas o pedido não foi feito, numa pizzaria, por exemplo. O follow-up é diferente de quando a pizza está entregue. Então, você tem
criar mecanismos de follow-up que sejam condicionais ao status da conversa. E aí você tem que amarrar isso com um Kanban. Nós temos um vídeo específico sobre isso também no vídeo de follow-up. E essa amarração é muito sofisticada. Olha, gente, eu tenho quebrado muito a cabeça com follow-up, tenho muito que aprender. E assim, não subestime o desafio de criar follow-ups. E é fundamental, pilar fundamental para a experiência do usuário para uma conversa via agentes. Tá? Então, eu não consigo subestimar o reforço aqui da importância de aprender a construir agentes com mecanismo de follow-up. E, por fim, o último pilar que eu considero essencial é o pilar da avaliação. Você precisa criar um mecanismo de avaliação do agente, porque quando você coloca um agente no ar, ele tem que ser monitorado conversa a conversa. Você tem que saber se ele está funcionando. E tem que ter um ciclo de monitoramento para melhoria contínua. É que eu chamo de PDCA, né, que é uma cópia do mecanismo da qualidade total, PDCA. Você faz o prompt, que é P. Depois você tem o D, que é o deploy. Você coloca o agente no ar. Deploy. Depois você checa se o agente está funcionando e aprende com os erros, com as anomalias. E depois você atua alterando o prompt e vai criando esse processo de aprendizado contínuo. Ou seja, você precisa criar um mecanismo de avaliação contínua baseado em indicadores para melhorar o prompt de forma continuada. Tem gente que considera que isso é mais importante que o prompt, porque o prompt ele só melhora no tempo se você tiver esse mecanismo. Eu não considero que isso é o mais importante que o prompt. O prompt é o coração do agente. Mas a única maneira de você melhorar o prompt no tempo é ter um mecanismo de avaliação muito bom. Então, é um pilar essencial, então, a avaliação para que o seu prompt evolua. Você precisa ter uma avaliação contínua. E para avaliação contínua, você precisa criar agentes de avaliação que vão avaliar conversa a conversa, criando métricas de avaliação. Vou dar um exemplo. Toda conversa você tem que ter uma avaliação se o cliente ficou satisfeito. Vai ter um score lá de análise de sentimento. O cliente ficou satisfeito? O problema foi ter resolvido? Tem uma série de métricas para saber se o cliente teve o problema resolvido. Então, toda conversa, assim que ela é terminada, ela tem que ser avaliada por um outro agente, que é um avaliador, se aquele problema foi resolvido. E aí você vai analisar as conversas de anomalia, que é onde o problema não foi resolvido, que teve problema. E você vai entender o porquê. Provavelmente você vai ter que ajustar o prompt, ajustar o agente, as ferramentas, etc., para melhorar. Você vai ter que ver se o agente está obedecendo às regras, com as informações corretas, com o estilo correto. Você tem que saber se ele está obedecendo, fazendo o que tem que ser feito e não fazendo o que não é para ser feito, as duas coisas. É muito crítico você avaliar se o agente escalou para o humano quando você pediu para escalar. Essa questão da escalabilidade você quer que seja impecável, que ocorra 100% das vezes. Se o agente chamou as ferramentas corretas, se ele chamou as ferramentas de forma correta. E para isso, você tem que ter um monitoramento por outros agentes. Então você vai construir agentes que criam esse monitoramento, criam os scores e vão dizer para você, olha, essa conversa funcionou, essa não funcionou. Não funcionou por causa disso, disso e disso. E aí você vai atuar em cima dessa anomalia, melhorar o seu agente e assim sucessivamente. Então, esse processo contínuo é baseado em métricas e demandam agentes de monitoramento. Gente, esta é a parte mais sofisticada de um agente. Eu diria que a parte que eu estou quebrando muito a cabeça, tem muito que aprender aqui. Acho que todos nós que estamos aprendendo a construir agentes temos muito que aprender aqui. Eu diria que esta é a parte mais sofisticada. E em regime é o pilar que você vai gastar mais tempo, não na construção, mais tempo na manutenção de um agente. Então, durante o ciclo de vida de um agente, você vai gastar a maior parte do seu tempo neste processo de monitoramento, de avaliação do agente, nesse processo PDCA, que é o prompt, criar o prompt, colocar o prompt no ar, checar se ele está funcionando e melhorar o prompt, esse ciclo contínuo, né? E por fim, uma coisa que está relacionada a esse processo de avaliação, quando você encontra um problema, o agente não está funcionando, e você tem a hipótese, olha, não está funcionando porque a instrução do prompt não está clara, ou porque essa ferramenta não está bem instruída para o agente, etc. Seja o que for, você tem uma hipótese de como melhorar. Você fala, eu preciso melhorar a instrução, o texto, só que você não sabe se aquilo vai melhorar. E você não pode simplesmente, eu vou mudar o prompt e vou pôr no ar de novo. Você precisa criar um mecanismo de teste. E isso também é bem sofisticado, que é,
Quando você faz uma alteração no prompt, você quer testar antes de colocar em produção, em condições reais, se aquela mudança que você colocou no prompt melhora aquele erro que o agente estava cometendo antes. Ou seja, a primeira coisa, ele conserta o erro ou a anomalia, o problema que você estava tendo. Primeira coisa, a sua mudança faz isso. Você tem que testar isso. E a segunda coisa que você tem que testar, que não é menos importante, é esta mudança não causa um problema que eu não tinha anteriormente? E para isso você precisa ter uma base de testes. Eu estou estudando muito esse assunto, acho que todos nós que vamos construir agentes aí profissionalmente nos próximos anos temos que estudar muito. Eu quero construir bastante conteúdo sobre a questão de testar agentes, e isso dentro do processo do pilar de avaliação é muito importante também. Tá? Então, é uma etapa bastante técnica, trabalhosa, temos que evoluir em termos de metodologia e de processos e ferramentas, mas ela é fundamental para a gente consolidar agentes que sejam robustos e realmente gerem valor para os nossos clientes. Tá? Bom, em resumo, esses são os 5 pilares que eu considero fundamental na construção de agentes, que é o prompt, ferramentas, interação com humanos, follow-up e avaliação. São 5 pilares fundamentais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.